Geoffrey Swait, diretor da Missão Guanabara, e o pastor Tiago McCurt, da Igreja Protestante Reformada aqui em Joinville. Antes de entrar no tema, Tiago, nos conta um pouco do lugar onde estamos. Bom, a gente está no Cemitério dos Imigrantes, é um cemitério bastante antigo aqui, ele não está mais em funcionamento, é apenas para visitantes, onde antigamente os protestantes que imigraram para Joinville eram sepultados, eram enterrados, e hoje, por causa da beleza do local, da beleza das tumbas e assim por diante, é um local que tem muitos visitantes, é parte da rota de turismo cemiterial. E é lindo. E assim, era um cemitério para imigrantes, efetivamente tornou-se num cemitério protestante. Sim, exatamente. Então, lindo a gente estar aqui entre as sementes esperando a ressurreição, né? Exatamente. Bem, o tema de hoje vai ser a educação cristã. E a pergunta que vamos colocar para entrar no tema é: nós vamos falar da importância de educar os nossos filhos como cristãos. Sim. Aí talvez a gente poderia começar explicando por que colocamos dessa forma. Bom, eu acredito que a primeira coisa é reconhecer que o nosso papel como pais, ou futuros pais, no caso de muitos, é o que Deus nos chama para fazer, e portanto o nosso papel é educar os nossos filhos na nossa fé. Então, se nós somos cristãos, nós devemos educar os nossos filhos como cristãos, para que eles tenham a nossa mesma fé, para que eles absorvam a nossa mesma crença e assim por diante. Então, quando Paulo, por exemplo, fala aos pais e aos filhos em Efésios 6, ele fala dos filhos como estando no Senhor. Ele fala aos pais para educarem os seus filhos na doutrina e na admoestação do Senhor. Eles são tratados como cristãos e é nosso papel então fazer isso, educá-los para que eles vivam como aqueles que pertencem ao Senhor. E é interessante quantos protestantes, quantos evangélicos, que até sejam pactuais, pensam no pacto quase como um conceito e não uma realidade, né? Porque assim Sim. que você começa realmente a enxergar o mundo que Deus fez pactualmente, através de aliança, até textos como esse de estando no Senhor, tem outro significado, né? Exatamente. É uma questão de pertencimento. Isso. Nós não vemos o batismo como apenas um rito de passagem ou uma mera iniciação, mas como uma realidade pactual que está sendo de fato efetivada. Eu pertenço ao Senhor, a Isso, criança pode dizer. exatamente. É assim que nós as tratamos. Agora, também não basta, e essa é uma realidade que infelizmente se tornou bastante comum, nós darmos aos nossos filhos o batismo, administrarmos o batismo a eles, e então assumir que eles têm algum tipo de posição na igreja ou na cristandade, por assim dizer, e então simplesmente deixar que isso seja suficiente. Nós tratamos a educação cristã como algo que é uma consequência do batismo, porque eles pertencem ao Senhor, porque o nome do Senhor está sobre eles, eles devem ser educados, eles devem ser ensinados a viver conforme aquilo que eles são. O batismo comunica a identidade deles e agora eles devem amadurecer nessa identidade. É uma questão ontológica, né? Sobre o próprio ser. Seria interessante saber como você liga essa questão, porque você está falando da criança ter que avançar na fé, né? Sim. E crescer na fé, como todos nós temos que fazer, devemos buscar a Cristo. Então, a educação cristã, como é que ela conecta com a mera ideia de santificação? Bom, ela vai ser parte do processo, vai ser parte da caminhada cristã, basicamente. Você vai estar educando seu filho, você vai assumir a educação cristã não somente porque você não quer certas influências mundanas ou demoníacas entrando na educação das crianças, mas você vai estar lidando com elas e ensinando elas, e questões morais, questões de santificação vão surgir no meio do ensino das crianças. Sim. E nesse momento, o ponto não é simplesmente continuar com a matéria ignorando o problema moral que surgiu ali, Certo. mas lidar com aquilo também, ou seja, mesmo enquanto ela está sendo ensinada nas diferentes áreas do conhecimento, os pais vão poder
estar de olho na santificação e ajudando a criança nesse processo a crescer em domínio próprio, em Uhum. autoconhecimento, em saber pedir perdão pelos seus pecados, se arrepender, consertar, e tudo isso faz parte do processo educativo. Certo. Ela também deve ser ensinada essas coisas, assim como outras matérias. Sim. E, assim, falando em matérias, é bem fácil, quando pensamos em temas escolares, matérias escolares, até da maneira que você colocou, seria fácil alguém escutar isso e dizer, tá, então, às vezes vão surgir questões morais, né? Uma nó particularmente difícil de desatar. Sim, Mas, por exemplo, com biologia, né? Uma criança de 4 anos estudando a vida já vai estar conhecendo mais e mais biblicamente sobre a mordomia. Esses sim. problemas éticos que surgem, por exemplo, sobre a genética, não são problemas que, assim, vêm, de repente, aqui vem um problema, como é que eu vou lidar com isso? Não. Nós enxergamos toda a vida e todo o estudo da vida através de olhos bíblicos, de olhos cristãos. Sim, sim. Uma das coisas que nós procuramos fazer, nós temos feito com os nossos e vivido essa realidade na nossa igreja, que é muito interessante, é ensiná-los a abordar todas essas áreas, como no caso das ciências, abordar isso de uma forma, de uma perspectiva objetivamente cristã. Então, quando eles olham para isso, olham para todas essas questões, em primeiro lugar, nós queremos lançar um fundamento para que eles entendam aquilo como cristãos. Sim. Ou seja, eles estão estudando a criação porque há um Criador, e o estudo dessa criação visa gerar no nosso coração gratidão ao Criador pelas coisas criadas. Então, nós vamos caminhando por aí. E quando eles vão abordar, então, dentro desse tema, por exemplo, né, alguma questão que é problemática ou que há algum tipo de dilema, seja moral, ético, o que nós vamos fazer é tentar abordar isso a partir dessa mesma perspectiva. Claro. O Criador tem um projeto, há uma natureza, ela foi dada, ela tem um objetivo, há uma revelação divina objetiva sobre essas coisas e nós devemos viver como seus súditos nisso. Nós devemos viver como cristãos, abordar isso como cristãos. É uma coisa que eu acho muito importante ao proclamar do Evangelho e ao proclamar a vinda do reino de Cristo na Terra, de criar cultura e de assumir o centro, né? Porque nós somos meio viciados em ceder, né? Nós Uhum. concedemos que as definições que o mundo dão são o padrão. E Sim. que nós que somos os fora de padrão, os esquisitos. Mas, Né? assim, nós não estamos criando crianças com um estilo de vida alternativo, né? Estamos tentando criar crianças que fazem parte da grande história que Deus está contando e que essa história de redenção acontece através do seu povo. Muitas vezes o que nós fazemos é ter uma postura defensiva. Sim. Há áreas como a que a gente comentou, que é de ciências, é uma daquelas nas quais os pais cristãos muitas vezes não sabem o que fazer, porque há muita coisa que contraria objetivamente a fé cristã. E como lidar com isso? Eu não quero criar meu filho de uma maneira que ele não conheça essas coisas, ou que ele não saiba nada sobre a natureza, porque existem muitas más teorias sobre a natureza. Então, o que eu faço? Então, muitas vezes a gente fica numa posição defensiva e tentando apenas filtrar materiais que são basicamente ruins Uhum. para poder dar para as crianças, quando na verdade nós deveríamos simplesmente tomar uma postura que não está pedindo desculpa por ser cristão. É isso que nós cremos, esse é o nosso Senhor, essa é a verdade que Ele nos revelou e nós vamos legar isso aos nossos filhos, sem medo, sem vergonha, sem nada assim. Eu acho que o legado clássico agora se torna importante, né? Porque nós, como protestantes, temos um legado cultural, científico enorme, Sim, né? Mas não a acessamos. Então, acabamos enxergando o mundo não por olhos cristãos, mas sim por olhos mundanos e acabamos muito confusos, né? Mas temos, talvez no Brasil não, né? Mas até o brasileiro exagera, acha que, por exemplo, nos Estados Unidos todos esses recursos existem.
Olha, na educação clássica, os cristãos em qualquer parte do mundo tiveram que pegar de todo canto, né? Nós cultuamos juntos na sua igreja domingo passado, cantando um salmo de um suíço. Sim. Sim, exatamente. Uma das belas coisas de falar dessa grande, e há o papo sobre a grande conversação, sobre Sim, isso é parte do que é parte da tradição cristã também. Nós, na teologia reformada, por exemplo, nós herdamos muita coisa dos antigos, fala-se muito sobre ler autores mortos mais do que autores que estão sim. vivos, e isso é verdade não somente na teologia ou na filosofia, isso é verdade também para as demais coisas. A fé cristã tem um legado gigantesco e nós faremos bem se nós voltarmos essas fontes para beber delas, Sim. em vez de tentar, muitas vezes, reinventar a roda e fazer um trabalho meio mal feito É, com relação a essas coisas. exatamente. Eu acho que ao ler trabalhos clássicos, nos surpreenderíamos com o quanto cristãos já lidaram com todas essas coisas. Por exemplo, na política ou na arte, na ciência, ler Agostinho é assombrante. Sim, Quer dizer, Roma parece o Brasil. Né? sim, sim, É, sim, voltando mais para a questão original, mas olhando de um outro ângulo. Então, educando as nossas crianças como cristãos. E então, quando nós pensamos na educação, pensamos, bem, na nossa cultura familiar, sim, principalmente, né? Aí pensamos em temas materiais escolares, mas eu também entendo que nós temos que ter uma forte ligação à cultura da nossa igreja sim, e de como cultuamos a Deus. sim. Há várias coisas aí que são realmente muito importantes. É verdade, as crianças pertencem a uma família, é verdade que elas pertencem a uma comunidade escolar, muitas vezes, ou coisas como essa, seja um co-op, seja uma escola cristã, seja algum outro formato diferente que estão inventando por aí. Mas esse pertencimento, o reconhecimento de que eles são parte do corpo de Hum, Cristo, o reconhecimento de que eles são filhos de Deus, o reconhecimento de que eles são parte da igreja, isso tem que ser arrastado de volta para o fato de que eles vivem numa comunidade pactual, na qual eles estão crescendo, amadurecendo, onde eles estão lançando vários dos fundamentos que eles vão precisar para todas essas coisas. sim. Então, muitas vezes, isso acontece bastante, as famílias acabam se fechando muito em si mesmas, e acredito que elas vão conseguir suprir todas essas coisas, o que definitivamente não é verdade. A igreja é definitivamente parte desse propósito. E O somos Senhor, feitos para viver em comunhão, sim. então, E as crianças, obviamente, ficarão carentes de muita coisa se eles não tiverem aquilo. Mas se nós pensarmos em relação, por exemplo, à adoração no dia do Senhor, nós vamos ensinar nossos filhos a amar o dia do Senhor nos nossos lares. Nós vamos ensinar eles e preparar eles para cantar, para participar e tudo mais. Mas é na liturgia, no dia do Senhor, que eles vão estar firmando estacas que são extremamente importantes para como eles vão crescendo, vendo-se como parte de um corpo, aprendendo a responder o chamado de Deus para adorar, sim, aprendendo a confessar os seus pecados, aprendendo a ouvir a palavra de Deus com atenção, a responder com fé, ouvindo uma comissão para que eles então possam ir para fora e possam finalmente viver como filhos de Deus, como imitadores de Deus. Então tudo isso é parte fundamental no desenvolvimento de uma criança como uma criança cristã. sim. Essa questão da isolação eu acho muito importante considerar, porque assim que um casal cristão começa a pensar sobre a importância de educar os filhos como cristãos, ah, de centrar a vida na igreja e na casa mais do que a sociedade, o mundo quer exigir deles, é muito fácil se sentir isolado porque você não tem amigos que pensam desse jeito, ou que seja. Ah, tem alguns que fazem educação domiciliar, né? E aí é muito fácil se virar super pai, super mãe, né? E nós vamos conseguir tudo sozinhos. Isso acontece no contexto eclesiástico de igreja também, né? Sim, E eu já passei por isso nos Estados Unidos, em um certo momento nas nossas vidas, quando as nossas crianças eram bem novinhas, fazíamos parte de uma igreja que, como um todo, a igreja em si era meio isoladora. uhum, Não gostava muito de interagir com a comunidade,
era bem fechadinho. Não que era assim, que não eram simpáticos, mas só que só olhavam uns para os outros. E começou, depois de algum tempo, a surgir no nosso coração, da minha mulher e eu, de que existia um perigo aí, essa coisa maluca que os nossos pais creem, nesse evangelho, e de querer proclamar o evangelho, e de falar que Jesus vem para salvar, que é uma mensagem generosa e poderosa. Eles não vão acreditar isso. Eles vão acreditar essa mensagem meio fechada que vem que nós estamos nos isolando. Então nós até saímos daquela igreja para ir para uma, digamos que mais genérica, evangélica. Não era tanto a nossa praia, só que era da praia de querer pregar o evangelho e sair pela rua. E isso fez bem para os nossos filhos, né? Lembrar e viver uma vida que era mais comunitária. É uma coisa importante, não é só teologia, né? Claro que teologia é fundamental, importantíssimo, a tua teologia vai te levar para um certo lugar, mas não são só declarações no cérebro que fazem a diferença, mas a vida em comunhão. Crianças são muito espertas, muito mais do que normalmente nós assumimos que Sim. elas são. Então, se você fala todas essas coisas, você está ensinando a sua criança sobre o evangelho que foi feito para ser declarado, sobre a mensagem da vitória de Cristo sobre a morte, sobre principados e potestades, sobre o seu reino glorioso. Essa é a mensagem. Você ensina isso para o seu filho. Nós somos cristãos, essa é a mensagem do reino, esse é o evangelho. Mas, ao mesmo tempo que você está comunicando essas coisas para eles, essa mensagem não é declarada, ela não é anunciada, eles rapidamente pegam que há um problema aí. Sim. Eles rapidamente entendem que há um problema. E a importância aí de nós apoiarmos uns aos outros nas nossas igrejas, né? Sim. Assim, nós temos E a maioria das igrejas, quando a criança é batizada, os outros santos vão fazer uma promessa. Sim. Né? É uma promessa de também cuidar dessa criança, ajudar na criação dessa criança. E não é uma coisa para levar a leve, para não levar a sério, né? E vai além de, eu vou ser como padrinho, eu vou trazer um chocolate às vezes, Não, é que você mostra para a criança do teu irmão que você também tem essa fé e esse amor, e você quer que eles cresçam também. Sim. Tem um aspecto interessante, eu gosto de falar sobre isso com o nosso povo, porque quando você olha para as crianças, você está considerando escatologia também. Sim. Então, nesse aspecto, por exemplo, nos votos de batismo, quando a igreja recebe essa criança como um irmão e se compromete a cooperar com os pais, a ajudá-los a criá-los como cristãos. O que nós estamos fazendo como igreja, basicamente, é pensando no futuro da igreja. Nós não estaremos aqui para sempre. A igreja vai permanecer aqui depois que nós já tivermos ido para estar com o Senhor. Eles são o futuro da igreja. E o nosso cuidado para com eles, para que eles cresçam e sejam bons herdeiros da fé que nos foi legada também, isso é extremamente importante, é parte do futuro, é parte do avanço do evangelho, é parte dessa herança geracional que muitas vezes nós perdemos de vista, mas que é tão importante, sobre a qual a Escritura fala tanto. Então é por isso que educamos os nossos filhos como cristãos. Talvez para encerrar a conversa, você faz parte de um projeto educacional aqui na cidade de Joinville. Sim, a gente faz parte, é um projeto educacional bastante novo, de certa forma. Começamos com passos pequeninhos para ver se nós daríamos conta de fazer aquilo que nós estávamos tentando, buscando ou almejávamos fazer. E graças a Deus nós temos colhido bons frutos disso, a coisa tem amadurecido, tem crescido e o nosso objetivo é bastante simples, é poder pegar aquilo que as matérias, por exemplo, que nós estamos nos propondo a abordar, fazer disso um meio de treinar os nossos filhos como cristãos, de ensiná-los a apreciar essa matéria, essa área do conhecimento como cristãos. Você pode falar para a gente qual é essa área? No nosso caso, neste ano nós começamos especificamente com as ciências, certo? É verdade que nós não fazemos só isso, nós temos também,
colocamos junto no nosso projeto poesia, eles fazem apresentações, as crianças para exercitar a retórica deles, há muita música para que Essa outra eles coisa, né? A decorem gente coisas. lado da educação clássica, mas é toda integrada, né? Sim, e esse era o objetivo, né? Tanto, por um lado, auxiliar os pais para que eles possam se sentir amparados e não precisem fazer tantas coisas que às vezes parece algo tão desafiador, mas também integrar isso. Então, uma poesia sobre a determinada coisa que está sendo estudada, músicas para decorar a terminologia mais técnica, porque isso também é necessário, não é porque eles são Sim. cristãos que eles não devem avançar. No conhecimento técnico da coisa também. Então, combinando todas essas coisas juntos com atividades artísticas, apreciação de arte, fazendo uma mistura, um caldo mais grosso dessas coisas para que eles possam crescer bem fortinhos e consigam viver para o Senhor, mesmo nos seus estudos ainda muito pequenininhos, como é o nosso caso. Todos eles são bem pequenininhos. E podem olhar aí, aqui embaixo do vídeo para saber mais informações sobre esse grupo e como entrar em contato com o pastor McCurt. Pastor, muito obrigado. Obrigado a você.